para tudo que está fazendo, que o vídeo de hoje está simplesmente imperdível, pessoal. A gente já começa aqui com Maduro convocando milícia na Venezuela. Exatamente isso, convocando milicianos para ajudar na luta contra os Estados Unidos. Além disso, a gente vê o Nicolas questionando a perseguição à direita por determinados ministros do STF, e a gente vê ainda aqui uma jurista falando sobre o papel que o STF deveria realizar aqui no Brasil. Tá? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Já chega aí dando seu like para ajudar na divulgação desse vídeo. E a gente já começa justamente aqui com a Venezuela, né? Maduro aí convocando milicianos para ajudá-lo, né? Pessoal, não pense que as pessoas vão por livre e espontânea vontade, não, porque o Maduro paga elas, né? Não é que a pessoa queira ajudar o Maduro, é que o Maduro está pagando, né, $1 aí para cada miliciano. Lembrando que $1 na Argentina, na Venezuela, é um salário mínimo, pessoal. Acredite se quiser, né? Então, R$ 5,60 é o salário mínimo de um venezuelano. Milicianos recém-alistados expressaram o sentimento de que o país enfrenta uma ameaça dos Estados Unidos. Então, multidões se reuniram na capital, em Caracas, ontem, para se registrar na milícia venezuelana, depois do ditador Nicolás Maduro pedir reforços na defesa para conter as ameaças dos Estados Unidos. Então, a milícia venezuelana é um braço do Exército Nacional da Venezuela e foi criado pelo Hugo Chávez. Devemos dar continuidade ao legado de Chávez, lutar pela pátria e pelos direitos de todos os venezuelanos. Pessoal, essas milícias aí, elas servem muito mais dentro do país para ajudar na ordem pública, por assim dizer, do que para uma questão de guerra ou qualquer outra coisa do tipo. Até porque os milicianos não têm treinamento adequado, não têm armas adequadas, não têm roupas adequadas, nem equipamento de segurança adequado, não tem nada, né, pessoal? São pessoas da população lá que dão algum tipo de armamento para essas pessoas aí, para que elas tentem o impossível, né? Então, defender a Venezuela, né? Então, devemos dar continuidade ao legado de Chávez, diz Maduro. Maduro, ele ordenou a convocação de 4,5 milhões de milicianos por todo o país, depois que os Estados Unidos dobraram a recompensa por informações que levassem à sua prisão e aumentaram o número de tropas circulando na América Latina e Caribe. Pessoal, Maduro está apavorado com os Estados Unidos e ele sabe que está chegando ao fim o seu mandato, né? Então a gente vê o seu mandato não, né? A sua ditadura. E em seguidinha eu vou trazer para você mais informações. Pessoal, uma outra notícia que eu trago aqui é justamente de uma jurista, né? A Vera Schemin, especialista em direito constitucional, dando aula aqui para o Alexandre de Moraes e seus pares do STF, né? Falando o que o STF deveria fazer, né? E não o que ele tem feito atualmente. Vamos ouvir aqui. Qual é o peso também dessa decisão que a gente vive neste momento, né? Uma decisão inédita. Eu não lembro de nenhum precedente envolvendo aí esse embate tão forte, né? Do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, com um cenário político, que é esse vivido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Thalita, a situação não é, né, das melhores. Veja, nós temos aí a mais alta instância do Poder Judiciário, que há muito tempo vem se posicionando do ponto de vista político, tanto com relação ao conjunto dos ministros que compõem o tribunal, quanto individualmente. Então, nós temos aí, cotidianamente, entrevistas de ministros do STF se posicionando antecipadamente quanto aos seus futuros votos no âmbito desses processos. Essa é uma atitude extremamente grave, está promovendo uma descredibilidade muito séria com relação ao Supremo Tribunal Federal, uma insegurança jurídica jamais constatada na história do Brasil, e o pior, todas essas condutas, especialmente do ministro Alexandre de Moraes, estão extrapolando o território brasileiro, quer dizer, elas estão sendo propagadas lá fora. Olha que grave isso que essa
jurista, pessoal, a Vera Chaimin está falando, né? Que os ministros estão se pronunciando antes das decisões, né, via imprensa, né, e essas decisões do Alexandre de Moraes têm afetado, inclusive, fora do Brasil, que são essas questões de bloqueio de redes sociais aí de americanos, né? A razão pela qual o próprio ministro acaba de ser objeto de sanção por meio da lei Magnitsky. Então, o que eu posso dizer a você? Que há muito tempo que o Poder Judiciário, entenda-se o Supremo Tribunal Federal, vem exercendo um ativismo judicial voltado para favorecer determinados segmentos políticos, o que leva a deduzir que ele adotou, que o Supremo Tribunal Federal adotou uma postura política ideológica que provocou graves críticas por parte de líderes políticos, por parte da sociedade. Então, nós temos críticas duras, críticas ácidas, que a partir do momento que a Corte se tornou um tribunal político, eu acredito que, então, eu penso que ela deverá enfrentar essas críticas, né? Até porque na seara política não existe o que a gente pode chamar de um politicamente correto. Então, é uma guerra normal entre políticos, né? A política, ela insere todas essas variáveis, quer dizer, não há nenhum tipo de limite quando se trata da relação entre partidos políticos, entre representantes políticos, e como eu falei, se o STF se colocou nessa posição, ele tem que enfrentar tudo isso e não pode sair por aí interpretando qualquer crítica que faz parte do direito à liberdade de expressão, que é uma cláusula pétrea, que não pode ser restringida. Então, não pode interpretar essa crítica como se fosse um crime, remetendo a crime. Como, por exemplo, vou falar ligeiramente, a acusação de que Eduardo Bolsonaro poderia ser enquadrado no curso de coação no curso do processo. Veja, o que ele tem feito são duras críticas que eles estão considerando como ameaças ao Supremo e ao Poder Legislativo. Mas se você considerar que o ministro Alexandre de Moraes acaba de se posicionar lá fora, em uma entrevista, afirmando que se os bancos obedecerem à lei americana, eles serão evidentemente punidos aqui dentro. Isso também não deixa de ser uma coação e não deixa de ser uma ameaça. Então, nós estamos numa situação muito difícil, Thalita, em que nós estamos perdendo de vista os limites legais e, o pior, os limites da Carta Magna, da Constituição. Olha isso, pessoal. Então, uma jurista falando exatamente o que está acontecendo no Brasil, que a gente tem o STF como um poder político atualmente, né? E não mais como um poder jurídico. Pessoal, aqui o Nicolas, ele questiona aí a troca de mensagens entre o Moraes e seus assessores, né? Falando que existe uma perseguição ao Eduardo Bolsonaro, que vai de encontro aqui o que falou esta jurista, Vera. Então, a gente vê que o Nicolas justamente criticando isso, né, que o Moraes quer a cabeça do Eduardo Bolsonaro, mas que não vê nenhuma fala do ministro para tentar combater as facções criminosas do Brasil. Vamos ouvir. As mensagens que foram pegas entre os assessores do Moraes são muito sérias. Falando, por exemplo, que o Moraes quer a cabeça ou quer o Eduardo Bolsonaro. Como assim? Por que o juiz está querendo a cabeça de um deputado federal? Por que eles estão tão preocupados em combater a direita e não combater o crime organizado? Eu não vi nenhuma troca de mensagens dos assessores do Moraes falando assim, pessoal, Comando Vermelho e PCC estão destruindo o Brasil. O que nós vamos fazer a respeito disso? Não. Só tem ali mensagens de seja criativo, né, inove ali nos processos. Então, assim, mais uma vez, eu quero deixar isso aqui claro, e eu sei que as pessoas acreditam nisso, de que não é por uma birra política, não é porque eu não gosto pessoalmente do Alexandre de Moraes, não. Mas achar que a nossa justiça hoje está isenta é sacanagem. O colegiado que está julgando o Bolsonaro e os seus assessores um é a Camilúcia, indicado pelo PT. O outro é o Zanin, que é ex-advogado do Lula. O outro é o Dino, que é amigo do Lula desde quando o Dino era adolescente. O outro é quem mais? O Fux, que também foi indicado também pelo PT. E o outro quem que é? O Moraes. Ou seja, falar que isso é um julgamento imparcial é colocar 5 argentinos para julgar o Pelé, ué. Não vai dar certo. Então a gente precisa abrir os olhos contra isso. As pessoas têm olhado. Não é à toa que a reprovação dele está gigantesca. Julgar o Pelé. Nicolas aí sendo irônico, mas não deixa de ser verdade, né, pessoal? Como é que vai ser justo um tipo de julgamento desses? Me conta aqui nos comentários. Aproveita e chegou até aqui no vídeo. Gostaria de agradecer a sua participação, né? Clica no like para ajudar na divulgação do vídeo. Verifica aí se você está inscrito. Se não estiver inscrito, já se inscreve, habilita o sininho. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.